A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e esse é o nosso curso de formação para ministros de crianças. Nós estamos conversando um pouquinho sobre como pregar para crianças. Então, se você ainda não assistiu, nós temos a parte 1 e a parte 2 dessa aula. Nós estamos falando sobre a importância do sermão infantil e essa é a parte 3. Na parte 3, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema, então sobre o que é o tema, como desenvolvê-lo, os tipos diferentes de temas, e vamos falar também sobre o objetivo de um sermão infantil. Qual é o objetivo desse sermão? Infelizmente, dentro do Ministério Infantil, muitas vezes eu recebo pessoas me dizendo: pastor, fui convidado para pregar num culto de criança e não sei sobre o que falar. Você tem uma dica? Se me dá uma orientação? E normalmente eu converso com essas pessoas e pergunto para eles: mas não tem um tema? E eles dizem: mas me deram um versículo. Nós precisamos entender o que é o tema de uma pregação. Então, todo sermão, tanto para adulto como para criança, ele vai ter um tema. O tema é o que, pastor? A verdade bíblica que vai ser ensinada. Então, aquele versículo, aquela frase que te enviaram, ele contém aquela verdade que você vai ensinar. Então, quando alguém te disser: olha, vem pregar, o versículo é esse, o tema é esse, o que ele está te dizendo? Olha, a verdade trabalhada com as crianças vai ser esta. Então, é importante eu entender o que é o tema. Pastor, o que é o tema? Não é apenas uma frase de impacto, não é apenas um versículo bíblico. O tema contém a verdade bíblica a ser ministrada para as crianças. Então, aquilo que eu vou ensinar, aquilo que eu vou pregar, aquilo que eu vou ministrar ao coração da criança através da pregação, está no tema. Então, o tema contém a verdade bíblica a ser ministrada ou ensinada às crianças. Então, eu preciso entender isso. Segundo ponto importante é os vários tipos de temas que existem. Então, existe 3 tipos distintos de tema de pregação. Primeiro tipo, o versículo bíblico. Então, normalmente a pessoa vai te convidar para pregar e vai dizer: olha, o nosso tema é Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, esse tipo de tema, ele é o versículo bíblico. Então, vão te dar um versículo, 2 versículos que se complementem. Então, é importante isso. Então, tem o tema que parte do versículo bíblico. Como nós citamos como exemplo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor, o que eu vou ensinar nesse versículo? Existe um Deus que cuida de nós. Não tem outra verdade bíblica a ser ensinada. Olha, precisamos amar uns aos outros. Não está em conformidade com o versículo, com o texto apresentado. Então, eu preciso entender isso. O que esse versículo está ensinando? Qual é a verdade bíblica contida nesse versículo? Então, toda vez que te derem um versículo e dizer: olha, o tema é esse versículo, faça essa pergunta: o que esse versículo está ensinando? Qual é a verdade bíblica contida nesse versículo? E aí nós vamos fazer aquilo que nós já aprendemos, desenvolver esse tema de forma clara e objetiva. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. O que esse versículo está me ensinando? Que existe um Deus que cuida de nós. O que é as promessas desse versículo? Deus não vai deixar faltar nada para nós. Então, isso é muito importante. Então, existe o tema que parte de um versículo bíblico. Segundo tipo de tema que você vai ter é o tema com uma frase derivada de um versículo bíblico.
Então eles não vão usar o versículo, eles vão criar uma frase, mas essa frase se derivou do versículo bíblico. Como nós estamos falando do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, agora eles vão criar uma frase derivada desse versículo. Tipo, como exemplo, a frase: o pastor que cuida do seu povo. Deus é o pastor que cuida do seu povo. Então é uma frase, criaram uma frase: Deus é o pastor que cuida do seu povo. Então essa frase se derivou de qual? Do versículo do Salmo 23, verso 1. Então agora não vai mais ser usado o versículo, mas uma frase derivada desse versículo. E mesma pergunta: o que essa frase me ensina? Deus é o pastor que cuida do seu povo. Que Deus cuida do seu povo. Então aquilo que eu vou ministrar, existe um Deus que cuida do seu povo. Então você está vendo como é fácil? Quando você tem um versículo, quando você tem um tema, é muito fácil para que você compreenda aquilo que vai ser ministrado. Sobre o que eu vou falar, está no versículo, está contido no tema. E o terceiro tipo que vocês vão encontrar é uma frase independente de um versículo. Alguém vai te dar uma frase, criou-se uma frase e essa frase é o tema da festividade. Exemplo: o meu gênero vem de Deus. Existe um versículo dizendo isso? Não. Criaram essa frase: o meu gênero vem de Deus, e eu vou pregar o quê? Sobre que o meu gênero vem de Deus. Outro exemplo muito usado em congresso infantil: pare, pense, siga Jesus. Tem algum versículo bíblico escrito isso? Não. Existe algum versículo falando isso? Não. É uma frase que criaram. Mas o que essa frase está ensinando? Que nós devemos escolher seguir a Jesus. Então, sobre o que eu vou falar? Escolher seguir a Jesus. Então é muito importante isso, o tema contém a lição principal, aquilo que vai ser ensinado à criança. Então nós temos o tema que é um versículo bíblico, nós temos o tema que é uma frase derivada de um versículo bíblico e nós temos o tema que é uma frase que vão te apresentar como tema da tua pregação. E outra coisa importante que coloca muita gente no estreito é o tema livre. O que é o tema livre? A pessoa vai te dizer: olha, prega aquilo que Deus colocar no teu coração. Então, pastor, o que eu faço com o tema livre? Busque orientação divina. Senhor, sobre o que tu queres falar? E você vai pregar aquilo que Deus colocar no teu coração. Então, esses são os 4 tipos de temas que estão na tua apostila e você vai encontrar. Outro ponto importante dessa aula é compreendermos a finalidade do sermão infantil no culto. Para que serve o sermão infantil no culto? Muitas pessoas acham que é apenas para preencher um tempo, apenas para ter uma historinha bíblica, mas eu disse para você que você é um instrumento de Deus. Deus te chamou para levar a verdade da palavra dele ao coração das crianças. Nunca se esqueça disso. Você foi escolhido por Deus. Você que está fazendo esse curso não é uma coincidência. Deus está preparando o caminho para te usar poderosamente na pregação do ministério infantil. Então, para que serve um sermão para criança? Qual é a finalidade? O primeiro objetivo: promover o crescimento espiritual da criança. A vida espiritual, ela tem um crescimento e esse crescimento vem através do conhecimento da palavra de Deus e da sua prática. Então o sermão infantil ele vai trazer conhecimento da palavra de Deus e motivar a criança para a prática dessa palavra. E isso vai produzir na vida da criança crescimento espiritual. Então o sermão não é só uma historinha, não é só um momento para preencher um momento do culto. O sermão ele vai trazer crescimento espiritual à criança. E lembrando o sermão bíblico que traz os ensinamentos da palavra de Deus. Segundo objetivo do sermão é trazer conhecimento de Deus. O pecado afastou o homem de Deus e bloqueou esse conhecimento de quem é Deus, da bondade de Deus, da sua misericórdia.
Então o sermão ele vai trazer um conhecimento, a criança vai conhecer melhor a Deus, ela vai compreender melhor quem é Deus, quais os seus atributos, o que o faz tão grande. Então o teu sermão ele deve trazer para tuas crianças o conhecimento de quem é Deus, ele vai fazer a criança conhecer melhor a Deus. Terceiro ponto do sermão, vai incentivar a prática da palavra de Deus. Um dos grandes problemas da igreja atual é falta de prática da palavra de Deus. O sermão emociona no culto, faz a pessoa chorar, mas quando ela sai do culto, ela esquece de colocar em prática aquilo que aprendeu. Então, o sermão infantil, ele vai trabalhar o coração da criança e ajudar a criança a praticar a palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia levantar uma geração comprometida em viver realmente o evangelho. Não apenas ser frequentadores de culto, mas viver realmente o evangelho. Então o sermão vai incentivar a prática da palavra de Deus. Outra coisa, vai levar a criança à salvação. Salvação não é hereditária, a salvação do pai não passa para o filho, a salvação vem através da pregação do evangelho. E a criança ela tem todo o potencial de compreender, primeiro, que ela é uma pecadora, segundo, que existe salvação através da fé em Jesus Cristo, terceiro, que ela precisa receber essa salvação e ter um compromisso real com Deus, e quarto, que existe um céu de glória preparado para nós. Então a pregação ela vai levar a criança a esse conhecimento, e ela conhecendo a Deus, conhecendo a sua salvação, o seu plano de salvação, ela vai confessar Jesus como seu Salvador individual. Então ela vai conduzir a criança à salvação. E o último objetivo da pregação do sermão infantil é levar a criança a ter o desejo de compartilhar a sua fé com outras crianças. Nós precisamos compreender que a missão de pregar o evangelho é de todos, inclusive das crianças. Então o sermão vai motivar as crianças a compartilhar Cristo com outras crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Faça suas perguntas, entre ali, pergunte para nós o que ficou na dúvida, nós estamos prontos a te ajudar. Se está gostando do curso, comente com o outro, convide outros a fazerem esse curso, deixe o teu like, deixe o teu comentário, diga o quanto essa aula foi relevante para você, faça sua inscrição no canal se ainda não fez, e nós queremos abençoar a tua vida. Esse canal tem mais de 300 vídeos sobre ministério infantil, que vai ajudar muito a tua vida. Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno. A paz do Senhor. Amém.